Aliás, Sávia, falando desse favoritismo, né, dessa vitória que é tida como certa, depende aí só do tamanho, você ouviu Marcelo Castro, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, falando sobre essa possibilidade de vitória, né, de Rodrigo Pacheco. Ele que vota em Rodrigo Pacheco, a gente tem o senador Ciro Nogueira que vota no Rogério Marinho, que era colega de ministério, né? Ciro foi ministro da Casa Civil, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, mas a leitura do senador Marcelo Castro, que transita muito bem, conversa com muita gente, ele traz para a gente essa visão, puxando aí até para um terceiro turno da eleição que a gente teve de Jair Bolsonaro e Lula, né? Ele coloca as coisas nessa perspectiva de democracia versus autoritarismo. Tem a entrevista, Joelson. Então, acompanhar. O Pacheco tem uma eleição consolidada e não podia ser diferente, sabe? Por quê? Porque o Pacheco foi um presidente do Senado que se portou como um presidente de um Congresso Nacional deve se portar em qualquer lugar do mundo. Uma pessoa de grande conhecimento, de grande cultura, fino no trato, procurando sempre harmonizar, a dar um equilíbrio na instituição, com a distribuição de comissões, de relatorias e um papel maravilhoso que ele teve na defesa intransigente, de uma maneira explícita, clara, insofismável, na defesa da democracia, do Estado de Direito e do respeito às instituições. Bom, embora quando se fala de favoritismo, depende-se de quem se ouve, né, sabe? Se for um apoiador de um lado, este é o meu favorito, aí ouve o outro, aí muda o cenário. Mas, no caso aí, Marcelo Castro está falando, utilizando a sua experiência e também aquilo que a gente tem visto, né, de favoritismo e que você tem apurado aí nos corredores do Senado em relação ao desempenho que deve se esperar das urnas de Rodrigo Pacheco, o atual presidente. Agora fica uma questão, sabe, eu sei que você ouviu Marcelo Castro sobre esse assunto também. Como é que fica a governabilidade de Lula com a relação com esse novo Congresso e esse modificado Senado? Olha, na visão do senador, e aí entra aquilo que você acabou de falar, né? Quando se é um aliado, o olhar, a lente, ela é mais cor-de-rosa. Ele diz, olha, o presidente Lula vai ter maioria no Senado. Só que a gente sabe que o Senado é uma casa complexa, né? A própria representação, que é igualitária pelos estados geograficamente distribuídos, ela traz aí um peso diferente para as decisões. E basta uma margem muito pequena para tocar o barco para um lado ou para o outro. Então, na visão dele, Lula vai conseguir aprovar essas pautas, mas o senador admite que não é um contexto, uma conjuntura fácil, até por conta dos últimos anos do governo Bolsonaro, do fortalecimento da direita no Brasil, em particular no Senado, que é um Senado bem conservador, Joelson. Tudo bem. E aí, uma outra questão, e aí aquela que envolve diretamente essa governabilidade, né? Marcelo Castro falou com a Sávia e vamos ver o que disse o senador do estado do Piauí. Eu acho que o presidente Lula vai ter uma maioria bastante razoável no Senado Federal. É claro que nós que somos políticos temos ideais, temos princípios, temos sonhos, temos desejos, temos objetivos. Agora, o político, sabe, não pode se esquecer nunca da realidade. E qual é a realidade do Brasil? É que o Brasil manifestou nessas eleições que há uma parcela muito grande, expressiva, quase a metade da população, que é um grupo de pessoas que pensam de maneira conservadora, que pensam numa atitude de direita e que elegeram vários senadores com essa ideologia, que defende esses princípios. E esses senadores estão aqui e vão conviver conosco. E eles são de que linha? Da linha bolsonarista. Então, o Bolsonaro saiu do poder, mas o bolsonarismo continua no Brasil.
E eles, evidentemente, vão fazer oposição. O que é que nós esperamos deles? Aquilo que muitos de nós fizemos. Uma oposição responsável, que vote as coisas que são do interesse do país, que tenha o seu posicionamento das suas ideologias, dos seus princípios de administração, mas que não vão para um tudo ou nada, para um negacionismo e para um quanto pior, melhor, para destruir um governo legitimamente eleito, que evidentemente está com os melhores propósitos para trabalhar em favor do Brasil. A oposição é legítima, o extremismo é que é deplorável, que deve ser rejeitado. E muitos desses senadores, inclusive, foram ministros, né, de Bolsonaro, vamos lembrar. Agora, Sávia, o piauiense, a pessoa que estão assistindo aqui o Jornal do Piauí, eles têm uma preocupação, uma questão. De todos esses parlamentares do Piauí, senadores, deputados, o que é que eles estão elegendo, escolhendo, ou o que é que, na visão de alguns deles, deve ser prioridade para ser discutido pela bancada piauiense, para ser tratado em Brasília nesses próximos 4 anos? Joelson, eu fiz essa pergunta para alguns dos parlamentares, né? Porque além da agenda que cada um encampou durante a campanha, que tem a ver com interesses regionais, com as suas bases nos municípios e também com a representação de organizações de classe também, de determinadas profissões e temáticas, tem a agenda do Estado como um todo. E para isso, a própria bancada, 10 deputados federais, 3 senadores, precisam sentar e chegar a um consenso. Eles não estão conseguindo chegar no consenso sobre os cargos federais, por exemplo, mas para o interesse dos piauienses eles devem delimitar as prioridades, porque juntos, como grupo, eles têm mais força para dialogar com o governo federal e trazer esses recursos. E aí, um discurso comum foi sobre a questão das rodovias, da duplicação de rodovias. Esse investimento precisa vir, de fato, do governo federal, e a lista de rodovias é extensa, né? Cada um, claro, buscando uma região para priorizar, mas qualquer uma que for atendida de fato vai compreender ali uma necessidade dos piauienses. E também a questão de energia sustentável, né? O Piauí, que já tem um trabalho nesse sentido, já tem empresas atuando e com resultado, deve buscar até mesmo se alinhar a uma agenda internacional de reposicionamento diplomático do governo Lula no cenário internacional com essa pauta ambiental. Então, há uma preocupação mundial com a produção de energia, e a produção de energia sustentável, ela entra aí com uma visão e um posicionamento diferenciado, Joelson. Exatamente. Agora, você ouviu, Sávia, Merlong Solano, falando a respeito da prioridade, deve ser uma das prioridades da bancada piauiense em relação justamente a essa questão que envolve rodovias e energias renováveis. Eu acho que a gente precisa reforçar a infraestrutura do estado do Piauí. Por exemplo, na área de duplicação de rodovias. A gente já tem muita dificuldade na saída de Teresina, tanto no sentido do norte, rumo a Parnaíba, Campo Maior. A gente precisa ter o desafio de levar, no primeiro momento, pelo menos até Altos, a duplicação, completar aquela duplicação até Demerval Lobão e, em seguida, levar pelo menos até Estaca Zero. Eu acho que são obras de grande importância. Ao lado disso, há algumas outras obras que precisam de alargamento na área de rodovias. Por exemplo, uma estrada, mesmo sendo Piauí, uma PI como aquela de Teresina à União, de Teresina a Zé de Freitas, são estradas que carecem de um alargamento, pelo menos para um padrão de BR, dado o grande volume de tráfego de veículos, de motos e até de pessoas, porque são áreas densamente povoadas. Então, ações como essa, ao lado da política de desenvolvimento do setor energético, onde o Piauí já está bem destacado, podem melhorar a infraestrutura do Estado e incentivar um crescimento mais acelerado da economia. E eu defendo que a bancada, de maneira consensual, eleja alguns objetivos para ela trabalhar conjuntamente. Veja que a atividade parlamentar não é simples, Sávia. As reivindicações não são novas, são unânimes, todos eles concordam que isso precisa ser feito, mas mesmo assim são antigas. Ou seja, é difícil colocar em prática mesmo tendo uma bancada unida em torno disso, né?
Justamente porque é um volume de recursos significativo e depende muitas vezes do alinhamento ideológico entre os parlamentares, a presidência da República. Existe um otimismo da bancada do Piauí, que é alinhada de um modo geral. A gente tem uma exceção, que é o senador Ciro Nogueira, claro, que defende ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro de maneira enfática aí nas suas redes sociais, faz uma crítica ao presidente Lula. O deputado Júlio Arcoverde tem uma postura de independência, a gente vai acompanhar para ver como é que ele de fato vai atuar aqui, lembrando que o Progressistas liberou, né, para que os seus parlamentares possam tomar a decisão que lhe for realmente mais pertinente, considerando também a conjuntura regional, a conjuntura local. O deputado Átila Filho, que é também do Progressista, já disse para a gente aqui do Jornal do Piauí que é independente, que vai analisar as pautas de acordo com a chegada delas e o interesse do Piauí, já sinalizando provavelmente aí uma adesão ao governo Lula, é a leitura que se faz nos bastidores. Então, de um modo geral, é uma bancada alinhada e a gente espera que esse alinhamento se reflita em recursos, que aquela caneta que o presidente Lula usou de um piauiense para assinar ali o termo de posse, que ela não seja só um gesto, uma menção, mas que ela se reflita, por exemplo, na execução e na assinatura desses tantos importantes pedidos que os deputados do Piauí estão fazendo de recursos e obras para o Estado, Joelson. Sávia, quero agradecer a você por essa cobertura em Brasília, por toda essa movimentação. Sei que o trabalho não acabou, tem muito trabalho aí para ser feito. E eu te agradeço pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Uma ótima tarde. Amanhã a gente traz aí a análise da eleição da mesa diretora da Câmara do Senado, a consequência e os primeiros passos da atuação da bancada. Será que vai ter definição dos cargos federais? Amanhã a gente vai saber, Joelson.